Durante seu programa Código-Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, comparou os rumos que estão sendo tomados pelo Brasil e pela Argentina e mostrou como as escolhas sendo feitas pelo Brasil sob o governo Lula estão chamando a atenção internacional, em especial dos Estados Unidos, pelo alinhamento com países totalitários. O diplomata expôs: "Nós temos no Brasil uma democracia simulada, ou seja, um simulacro de democracia. É um palco onde instituições tirânicas, totalitárias, injustas, muitas vezes criminosas, se vestem de democracia e representam, fingem com a voz que são democráticas ou já nem fingem tanto. Na Argentina, não. Na Argentina, você tem uma preservação da realidade democrática e isso é fundamental. Lá não existe, certamente não no mesmo grau do Brasil, esse mascaramento das instituições com a palavra democracia." Ernesto Araújo destrinchou: "No Brasil, você tem um governo baseado no princípio da narrativa. O importante é criar uma narrativa e que para isso se vale da mídia, de seu controle sobre a Globo e outras mídias e do chicote da censura, o chicote do judiciário. Então, usa a grande mídia para veicular a propaganda do regime, como no tempo do stalinismo, na União Soviética, como na China comunista de hoje. E aqueles que se desviam dessa narrativa oficial recebem, então, o chicote do judiciário, que trabalha, obviamente, junto com o sistema." O embaixador prosseguiu: "Você tem a descriminalização do crime, a descriminalização da corrupção. Você tem basicamente dois tipos de empresas, as estatais e as outras que também são estatais na prática." Araújo disse: "Você tem essas empresas todas atuando na mão do Estado, na mão dos políticos, um pouco como é na China, onde todas as empresas são estatais, ou no nome ou na prática. Você tem, então, uma política onde não existe uma oposição, onde a oposição está praticamente toda ela cooptada. Uma oposição ao regime falando apenas de pacificação, falando de democracia pujante. Você tem um toma lá da cá, que no fundo paralisa completamente a sociedade e absorve todas as forças da sociedade. E enquanto o Milei bate de frente com os totalitários do mundo, você tem o Brasil criando amizades profundas com Irã, Rússia, Hamas, China." Araújo mencionou os contatos do comandante do Exército e do vice-presidente com a China e ironizou uma declaração de Alckmin: "Se você vê o que realmente está acontecendo, é óbvio que não é a China que está se aproximando dos valores do Brasil como país de vocação democrática e ocidental. É o Brasil que está se aproximando da China, país totalitário, comunista e que tem apenas algumas grandes autoridades da China que já falaram da necessidade da China de controlar todas as terras agricultáveis do mundo para ter seu espaço vital para a própria população chinesa." Ernesto Araújo lembrou o papel do Supremo Tribunal Federal na descriminalização do crime e chamou atenção para o impacto internacional dessas condutas. Ele disse: "Você tem o Supremo acabando com a Lava Jato. Obviamente, isso está sendo visto pelo mundo. Essas coisas começam a ser vistas pelo mundo. Elon Musk expondo as arbitrariedades cometidas pela justiça brasileira. Isso também tem um impacto internacional." O diplomata explicou que essa percepção afasta investidores internacionais. Você tem uma imensa insegurança jurídica. Isso está ficando claro. Contratos que são mudados, impostos que eram devidos agora não são mais devidos. Se for amigo, se a sua empresa contratou a esposa de um ministro do Supremo, aquilo que você devia não deve mais. Mas se você não teve a sorte de conseguir um escritório de advocacia de algum parente de ministro do Supremo, a sua empresa, que achou que não devia mais um determinado imposto, agora deve esse imposto com juros e correção monetária. Então, a situação jurídica, a justiça dos amigos, isso, o mundo do investimento internacional, sobretudo dos países livres capitalistas, não gosta. Não gosta de chegar lá e dizer qual é o imposto que vai ter que pagar.
e ouvir: depende, se você contratar o escritório de advocacia aqui, você não vai pagar nada. Se você contratar esse, aquele ou algum outro escritório de advocacia que não seja ligado às famílias do Supremo, você vai pagar um imposto muito alto. Tem gente que vem, entra no jogo e contrata ali, mas a imensa maioria não gosta disso. Isso não é um país decente, não é um país com uma economia de mercado que sustente investimentos de alta monta como são necessários hoje no mundo. Então, isso começa a ter um impacto internacional. Ernesto Araújo reiterou o impacto internacional do alinhamento de Lula com países totalitários. Ele mencionou rumores de uma possível guerra e hipotetizou: se houver uma guerra mundial hoje, o Brasil vai ser uma base para os países totalitários na América do Sul. Hoje, o Brasil todo, com seu litoral, com sua posição estratégica, será utilizado certamente como base para as marinhas de guerra iraniana, russa, chinesa, uma grande guerra mundial. Pelo menos é a impressão que eu tenho. E o Brasil será também, nessa hipótese de um cenário de guerra mundial, o Brasil será o fornecedor de alimentos para os totalitários, principalmente para a China e para quem a China mandar. O diplomata comparou. Então, Milei indo para o lado da liberdade do indivíduo, o Brasil indo para o lado do estatismo, da corrupção, do roubo. Milei indo para o lado do Ocidente democrático e o Brasil indo para o lado dos países totalitários. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nós temos no Brasil, né, uma democracia simulada, né, acho que a gente pode dizer dessa maneira. Queria trabalhar depois um pouco mais desse conceito, mas né, democracia simulada, ou seja, um simulacro de democracia, né, é um palco onde né, instituições tirânicas, totalitárias, injustas, muitas vezes criminosas, se travestem, se vestem de democracia e representam, né, fingem com a voz, né, que são democráticas, ou já nem fingem tanto. Na Argentina não, na Argentina você tem uma preservação né, da realidade democrática. Isso é fundamental. Lá não existe certamente não no grau do Brasil, esse mascaramento das instituições com a palavra
democracia. Assim como na Argentina você tem hoje um governo dizendo a verdade, baseado no princípio da verdade, no Brasil você tem um governo baseado no princípio da narrativa, que o importante é criar uma narrativa, e que para isso se vale da mídia, do seu controle sobre a Globo e outras mídias, e do chicote da censura, chicote do judiciário. Então, usa a grande mídia para veicular a propaganda do regime, como no tempo do stalinismo na União Soviética, como na China comunista de hoje, e aqueles que se desviam dessa narrativa oficial recebem, então, o chicote do judiciário, que trabalha, obviamente, junto com o sistema. Então, isso é o que vai sendo o Brasil. Você tem a descriminalização do crime, como a gente já comentou aqui, a descriminalização da corrupção. Você tem basicamente dois tipos de empresas, as estatais e as outras que também são estatais na prática, né? As estatais no nome, no nome e na prática, e as estatais apenas na prática, né? Basicamente é isso. Então você tem as Petrobras e as outras Brás, né? E você tem Odebrecht, essas consultoras aí, como é que se diz, arrependidas, né? Não arrependidas, né? Essas construtoras resgatadas, né, da Lava Jato. Você tem a JBS e essas empresas todas, né, atuando, no fundo, na mão do Estado, na mão dos políticos. Um pouco como é na China, todas as empresas são estatais, ou no nome e na prática, ou na prática. Você tem, então, uma política, né, onde não existe uma oposição, onde a oposição está praticamente toda ela cooptada, uma oposição ao regime falando apenas de pacificação, né, falando de democracia pujante. Você tem, então, um toma lá da cá, que, no fundo, paralisa completamente a sociedade, absorve todas as forças da sociedade, e enquanto o Milei bate de frente com os totalitários do mundo, você tem o Brasil criando, então, amizades profundas com o Irã, a Rússia, o Hamas, a China, né? Então, falei aí do general Tomás, né? Fez muitas amizades lá na China, o vice-presidente Alckmin, né, indo à China e dizendo algo assim como que o Brasil e a China têm os mesmos valores, né? Não sei de onde é que ele tirou isso, claro que sei de onde ele tirou isso, né? Do interesse, de algum tipo de interesse, mas é apavorante você imaginar, né, que o Brasil tem os mesmos valores da China, e se você, né, ver o que realmente está acontecendo, é óbvio que não é a China que está, né, se aproximando dos valores do Brasil como país de vocação democrática e ocidental. É o Brasil que está se aproximando da China, país totalitário, comunista, e que, conforme também a gente fala lá na Agenda 2030, dentro da Academia Folha Política, a China é um país que, né, tem pelo menos algumas grandes autoridades da China que já falaram da necessidade da China de controlar todas as terras agricultáveis do mundo para ter seu espaço vital para a própria população chinesa, né, que encaixaria, obviamente, o Brasil. Criminosos à solta, né, dinheiro não tem carimbo, essa é a nossa moral, a moral do dinheiro não tem carimbo, né? Então, essa moral que serve para dizer, olha, não importa de onde está vindo o investimento, mas é o mesmo princípio da corrupção, né? Então, olha, aqui você tem a possibilidade de ganhar a vida com muito esforço, com trabalho honesto, ganhando tanto, né? Aqui você tem a oportunidade de ficar milionário, né, com propina, de corrupção, né? O que você quer? O dinheiro não tem carimbo, né? Dinheiro não tem cheiro, dinheiro é tudo dinheiro, então quero o dinheiro da propina, é o que, né, está destruindo a alma brasileira, né? Essa ideia de que dinheiro não tem carimbo, a descriminalização do crime, como eu falei, né? E você tem o Supremo acabando com a Lava Jato, obviamente, né? Isso está sendo visto pelo mundo, né? Isso começa a ser visto, essas coisas começam a ser vistas pelo mundo. Elon Musk expondo as arbitrariedades cometidas pela justiça brasileira, isso também tem um impacto internacional, né? Você tem né, uma imensa insegurança jurídica, isso está ficando claro, né? Contratos que são mudados, impostos que eram devidos, agora não são mais devidos, se for amigo, né? Se a sua empresa contratou
a esposa de um ministro supremo, aquilo que você devia não deve mais. Mas se você não teve a sorte de conseguir um escritório de advocacia de algum parente de ministro supremo, a sua empresa que achou que não devia mais um determinado imposto, agora deve esse imposto com juros e correção monetária. Então, é uma situação jurídica, né? A justiça dos amigos, né? Isso o mundo do investimento internacional, sobretudo os países livres e capitalistas, não gosta. Não gosta de chegar lá e qual é o imposto que eu vou ter que pagar? Fala, depende, se você contratar esse escritório de advocacia aqui, né, você não vai pagar nada. Né? Se você contratar esse, aquele ou algum outro escritório de advocacia, né, que não seja ligado às famílias do Supremo, você vai pagar um imposto muito alto. Né? Tem gente que vem, entra no jogo e contrata ali, mas a imensa maioria não gosta disso. Isso não é um país decente, isso não é um país com uma economia de mercado que sustente investimentos de alta monta, como são necessários hoje no mundo. Né? Então isso começa a ter um impacto internacional, né? E o alinhamento totalitário, mais uma vez, quer dizer, tem gente falando, outro dia o presidente da Sérvia, Vučić, deu uma declaração dizendo que vai haver uma guerra mundial daqui a 3 ou 4 meses, e que precisa começar a estocar coisas, quer dizer, acredite quem quiser, né? Mas é um presidente bastante vinculado à Rússia, né? Bastante simpático à Rússia, de um país importante ali, dizendo isso, né? Já é presidente da Sérvia há bastante tempo. Não sei que crédito se deve dar a isso, mas há rumores de guerras, claro, né? E há rumores de guerra no mundo. Se houver uma guerra mundial hoje, o Brasil vai ser uma base para os países totalitários na América do Sul. Né? Assim como na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi uma base para os aliados no Atlântico Sul. Né? Ali Natal, né, foi usada pelos americanos para combater os nazistas, né, os nazifascistas no Atlântico Sul. Né? Hoje o Brasil todo, com seu litoral, sua posição estratégica, será utilizado certamente como base para as marinhas de guerra iraniana, russa, chinesa, numa grande guerra mundial. Pelo menos a impressão que eu tenho. Né? E o Brasil será também, nessa hipótese de um cenário de guerra mundial, o Brasil será o quê? Será fornecedor de alimentos para os totalitários, né, principalmente para a China, e para quem a China mandar. Né? Então, se a China mandar o Brasil não exportar mais alimentos para países inimigos da China, o Brasil não exportará, por quê? Né? Em primeiro lugar, porque as pessoas obedecem à China, segundo, que a China já é dona de grande parte das terras agricultáveis do Brasil, é dona dos portos que encaminham essas exportações, né? É dona de várias etapas aí, ou talvez de todas as etapas do ciclo produtivo agrícola. Né? Então é nisso que, mais ou menos, que nós estamos no Brasil. Né? Então, vamos ver os impactos econômicos agora, tá? dessas duas vertentes. Né? Teria muito mais claro a dizer como o Brasil, mas queria fazer aqui esse contraste. Né? Então, Milei indo para o lado da liberdade do indivíduo, o Brasil indo para o lado do estatismo, da corrupção, do roubo. E Milei indo para o lado do Ocidente democrático, o Brasil indo para o lado dos países totalitários. Bom, pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de moer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade e a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logopolítica, que está começando a 3ª temporada. Nós estamos com um programa
muito vasto que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse arcabouço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, num sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades, e temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção O Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349. Então, R$ 349 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, né, de um avanço totalitário no mundo todo, mas ao mesmo tempo se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção Começo do Recomeço, R$ 349 a anuidade. Quem quiser conhecer é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço.